Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Após muita volatilidade que vimos aí na Bolsa nos últimos dias, em função de pronunciamentos do futuro presidente Lula sobre responsabilidade fiscal versus responsabilidade social, alguns economistas resolveram se manifestar para dizer que não existe ou não deve existir contradição entre uma coisa e outra. Responsabilidade fiscal não pode ser vista como inimiga da responsabilidade social. Isso é uma estupidez, isso é uma burrice atroz. E nós temos que alargar as fronteiras do nosso cérebro e entender que responsabilidade fiscal é importante para qualquer país crescer e se desenvolver. Não é uma coisa excludente, ou responsabilidade social ou responsabilidade fiscal. Não há como seguir este caminho. Este é um caminho que não vai dar em nada. E aí vários economistas começaram a se manifestar. Eu queria resgatar aqui algumas falas de pessoas que são, vamos dizer assim, respeitáveis do ponto de vista de sua inteligência, de sua experiência e de sua história, né? O primeiro deles, o Pércio Arida, que faz parte da equipe de transição do futuro presidente Lula, né? Ele que já foi presidente do Banco Central, um dos pais do Plano Real, defendeu a necessidade de o Brasil avançar no âmbito fiscal e no social. Isso, recentemente, ele esteve num evento em Nova York, organizado pelo João Dória Júnior, né? Então, o ex-presidente do Banco Central, Pércio Arida, ele defendeu a necessidade de o Brasil avançar nos dois caminhos que andam juntos, o fiscal e o social. As duas coisas precisam andar juntas, disse Pércio Arida, e não separadas, e nem opostas uma à outra. Do ponto de vista substantivo, sabemos que responsabilidade fiscal e responsabilidade social vão juntas. Elas não são separadas, não são opostas, não podem ser vistas como coisas contraditórias, disse Pércio Arida no evento do dia 15 passado em Nova York, organizado pelo LEAD, né, o Grupo de Líderes Empresariais. E acrescentou ainda, é necessário avançar nos dois caminhos. Não vejo oposição entre um e outro. Pelo contrário, se você avançar num fronte e não avançar no outro, mais cedo ou mais tarde vai ser incapaz de fazer qualquer tipo de avanço. Esse é o raciocínio de pessoas inteligentes. Só pessoas burras e ignorantes vão falar o contrário. Simples assim. Pércio Arida entrou no tema após ser questionado quanto à reação do mercado financeiro nos últimos dias, quando o presidente eleito criticou a tal estabilidade fiscal e defendeu a ampliação dos gastos públicos para combater a miséria. Ao falar a uma plateia de empresários, ministros, banqueiros e políticos, ele pediu desculpas por não poder trazer tantos detalhes dos planos do futuro governo, uma vez que integra a equipe de transição. Segundo Pércio Arida, há inúmeros casos na América Latina e mesmo no mundo desenvolvido em que políticas sociais feitas sem responsabilidade fiscal geraram graves crises macroeconômicas que acabaram inviabilizando as realizações sociais. Além disso, a adoção de uma política social sem o fiscal tira a base de sustentação das políticas macroeconômicas. No evento, Pércio Arida defendeu a importância de eliminar subsídios do crédito no Brasil. A medida, segundo ele, contribuiria para o crescimento da economia brasileira, bem como dos empréstimos. Os subsídios creditícios têm de ser eliminados. Seria um enorme avanço, um enorme esforço. Temos de avançar em eliminar e reduzir esses subsídios atuais. Ele ainda mencionou a importância de medidas que contribuam para o fortalecimento das garantias atreladas aos empréstimos e ainda do desenvolvimento dos mercados de capitais. Então, uma fala lúcida, uma fala inteligente que veio em boa hora, que Pércio Arida possa repetir essa fala para o
futuro presidente Lula. Acredito que o Geraldo Alckmin, que convidou o Pécio Arida e que é ligado diretamente a ele, né, possa promover o encontro do Lula com alguns economistas, dentre eles o Pécio Arida, para que o presidente Lula exercite a sábia capacidade de escutar. Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca menos, apenas para falar menos e escutar mais. Então, faço votos que o presidente Lula comece a controlar a sua voz, até porque tem falado muito, tem tido problema de garganta, fez até um procedimento agora na segunda-feira, né, de domingo para segunda, fez um procedimento. Precisa parar de falar. O presidente Lula exercite o silêncio, escute, 2 orelhas para escutar mais. Aqui não é para segurar cabelo, é para raciocinar. Então, exercite a humildade de escutar, exercite a inteligência de escutar, presidente. Isso vai ser muito útil para si mesmo e para todos nós do Brasil. Faço votos que o senhor enverede por este caminho do silêncio e da escuta qualificada. Assim, terá sabedoria para tomar as decisões que o Brasil precisa e não decisões toscas que nos levariam ao caminho que já foi trilhado por outras nações e que deram com os chamados burros na água. Henrique Meirelles também esteve neste evento e disse que espera que o anúncio da equipe econômica do futuro presidente acalme o mercado. Ele, como sempre tem feito, tem negado que recebeu qualquer tipo de convite para assumir o cargo de ministro da Fazenda. Ele acredita que o anúncio da equipe do presidente tenderá a acalmar o mercado. Também disse que o presidente está no modo palanque, ainda não desceu do palanque. Precisa descer, viu, presidente? Porque já acabou a eleição, então, por favor, vamos descer do palanque e começar a pensar em coisas políticas sérias para o país e não para discursos demagógicos, populescos, para a trupe que o cerca, porque essa trupe não representa o país. Essa trupe não representa o país. O país é muito mais gente, então o senhor precisa falar para um público maior. E aí não adianta vir com demagogia e populismo, porque as pessoas estão querendo ouvir outra coisa. Outra coisa. De fato, disse Henrique Meirelles, espera-se o anúncio da equipe econômica o mais rápido possível. Não há dúvidas de que o anúncio da equipe econômica possa acalmar o mercado ou não, digo eu, a depender de quem seja, né? O boato, por exemplo, do Henrique, do nome do Fernando Haddad para a economia é um desastre total, um absurdo sem igual. Então não há como acalmar o mercado com um nome como o do Haddad, não tem a menor chance, né? Então não há dúvidas que o anúncio da equipe econômica possa acalmar o mercado, disse Meirelles. O governo está sendo composto em tempo muito exíguo, disse ele, alertou para a reação do mercado, mas ponderou que o impacto nos ativos brasileiros vai depender dos nomes escolhidos. Disse ainda que o mercado vai além do sistema financeiro, abrange toda a sociedade, os pequenos empresários, o setor produtivo. O mercado é muito mais que o mercado financeiro, né? É o padeiro na esquina, são todos aqueles que compõem o tecido produtivo de um país. Meirelles voltou a reforçar a necessidade do governo atentar para a responsabilidade fiscal, tanto quanto para o social, disse ele. Quando o governo gasta excessivamente, leva à falta de confiança. Manter gastos sob controle é a melhor forma de garantir a inclusão social, por meio do crescimento sustentável. É importante que a economia cresça, que a economia gere emprego. Para isso é preciso confiança, é preciso credibilidade. Temos de ter responsabilidade social, óbvio, mas estabelecer meta clara no fiscal. Não há como discordar disso, Henrique Meirelles. Tem toda a razão. Sobre a PEC da transição, ele diz que a PEC ela é uma medida necessária para acomodar gastos transitórios e não gastos a perder de vista, né? Gastos transitórios.
É importante que não se termine essa discussão apenas com essa autorização provisória. É preciso trabalhar também, disse ele, na redução dos gastos em reformas como a tributária, a administrativa, fim de estatais que não servem para absolutamente nada. Enfim, há um dever de casa que precisa ser feito. Então está corretíssimo o ex-ministro Henrique Meirelles e ex-presidente do Banco Central. Ainda nessa linha, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, disse: só planos com responsabilidade fiscal e reformas vão garantir a expansão, o crescimento, a expansão da economia brasileira, né? Neste mesmo evento em Nova York, ele afirmou que vê uma situação mais complexa daqui para frente. Alertou para a necessidade de reformas ao redor do mundo. É a primeira vez na história que se tem uma produtividade global tão baixa e poucas reformas. Esse cenário é visto em especial nos emergentes. O Brasil ainda é uma exceção, disse ele. Faltaram reformas, os governos ficaram acomodados, o mundo precisa de reformas, principalmente os emergentes, mas o Brasil é uma exceção. E fez bastante coisa, fez bastante reformas, disse ele. Campos Neto afirmou que as reformas que começaram no governo Michel Temer, que eu considero excelente, embora muitos aí torçam a boca, paciência, falta de visão, falta de compreensão da importância que foi o governo Temer. Então, Campos Neto disse: as reformas iniciadas no governo Temer tiveram influência na oferta, como se vê claramente quando olhamos a mão de obra. Para ele, o momento atual é muito importante, há mudanças muito grandes e de vários paradigmas na economia mundial. As cicatrizes grandes que foram deixadas pela pandemia no mundo inteiro. Temos ainda a problemática da Rússia com a Ucrânia, isso gera tensões, isso gera inflação, isso gera uma crise de energia, de alimentos, estamos num ciclo de alta de commodities, tudo isso mexe com todas as economias do planeta, né? Durante a pandemia, nós assistimos o maior programa de incentivos no mundo, no valor de cerca de 10 trilhões de dólares, né? Então foi muito dinheiro despejado aí na economia global. Segundo Campos Neto, o BC identificou o caráter mais persistente da inflação, foi o primeiro no mundo a fazer uma alta de juros consistente, e isso vai ser sentido, né, como uma melhoria do quadro a partir de 2023, desde que o governo não erre nas suas escolhas, o futuro governo, né? Ele alertou que o Brasil deve evitar um aumento de impostos desequilibrado, sobrecarregar demais capital, reduz produtividade, diz ele. Precisamos de um conjunto de políticas que olhem o social, mas nos dê credibilidade para atrair o investimento externo. É isso aí. Sem essa credibilidade, os estrangeiros não entram no país. Se os estrangeiros não entram, o dólar não cai. Se o dólar não cai, ele pressiona alguns itens da nossa agenda diária de consumo, como é o caso dos combustíveis, como é o caso dos gêneros alimentícios, e isso vai pressionar toda a sociedade. Então, nós temos que trabalhar para reduzir a inflação. Parte disso vai ser resolvido com a queda do dólar, e a queda do dólar depende de fluxo de capital entrando. Simples assim. Reflitam sobre isso, mas essa é uma temática que eu acho que é importante a gente compreender, né? Compreender para perceber o que devemos raciocinar, o que está errado, o que está certo, né? Se afastar das paixões da política e se concentrar nas coisas que são importantes para os negócios, para os investimentos, para os investidores de maneira geral. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!